A paz dos seus irmãos, a paz dos seus irmãs, a paz do Senhor a todos da família cristã, chegando com mais uma reflexão bíblica, uma palavra da parte de Deus. E hoje quero ler no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João e no versículo de número 12, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A doutrina do amor. Porém, antes de nós continuarmos, quero te pedir, você que assiste aqui os nossos vídeos, que são edificados com esta palavra simples, clara, objetiva e direta, como eu sempre digo, no intuito de alcançar pessoas novas convertidas, que estão começando a sua carreira na fé, como pessoas não evangélicas. Se você tem sido abençoado com essas palavras aqui simples da Bíblia e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal. Deixa o teu like aí, compartilha com amigos, compartilha no grupo do WhatsApp da tua igreja, do grupo do DENOC, dos novos convertidos. E o intuito aqui é edificar essas vidas. E se você ainda quiser, no Instagram nós temos ali uma série, Você Sabia, que são curiosidades bíblicas que você tem informação diariamente. Colocamos ali uma ou duas curiosidades bíblicas e também colocamos algumas enquetes, algumas perguntas ali simples para exercitar o conhecimento bíblico. É um meio de falar do Evangelho, divulgar a palavra de Deus e edificar vidas. Se você concorda, se você está comigo aqui nesse intuito, nós temos nos disponibilizados para fazer isto com o maior carinho, sem intenção nenhuma de ter fama, conhecimento, dinheiro, essas coisas não. O único objetivo, anunciar Cristo. Jesus está voltando. E a igreja tem essa missão de anunciar o Evangelho. Nós, os seus discípulos, nós cristãos, precisamos anunciar ao mundo que Jesus está voltando. A igreja tem que estar preparada para este momento. E devido a isso, tenho me disponibilizado aqui para falar um pouco do Evangelho, como sempre digo, simples, claro, objetivo e bem direto naquilo que queremos falar. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a doutrina do amor. Temos outros vídeos aí, temos um que é sobre a doutrina do perdão, temos um outro sobre a doutrina da palavra de Deus, a bibliologia, tudo simples, tudo de fácil compreensão. Acesse aí, clique, assista, seja edificado em o nome de Jesus. Quando a gente fala sobre a doutrina do amor, é interessante que esse versículo que nós lemos, Jesus diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. O mandamento de Jesus Cristo é o amor. E nós precisamos nos preocupar com isso, pois no Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo são os dois primeiros mandamentos que Moisés escreveu para o povo de Israel, a nação israelita. Jesus está aqui agora dizendo para nós que o seu mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós lemos a primeira carta de João, no capítulo de número 4 e o versículo de número 21, está escrito assim: E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, Jesus está confirmando os dois primeiros mandamentos da lei de Moisés, conhecidos como os 10 mandamentos, as tábuas dos mandamentos.
Jesus está confirmando, dizendo, olha, o meu mandamento é esse. Amem a Deus, mas também amem o seu próximo. Isto é a doutrina do amor. O amor é a base, a coluna da doutrina cristã. Vamos repetir aí para você memorizar. O amor é a base, a coluna da doutrina cristã. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13 e o versículo de número 13. Os irmãos já sabem que eu fico folheando aqui a Bíblia para citar os versículos que mencionamos. Se citamos o versículo, eu gosto de ler o versículo. Então, o capítulo 13, versículo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios está escrito assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Glórias a Deus por isso. Então, a base do cristianismo é o amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo foi oferecido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro, segundo João diz para nós. E quando a gente vê essa doutrina sobre o amor, João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7, assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Perceba aqui que os apóstolos, representados aqui pelo apóstolo João, está dizendo, amados, amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido dele e conhece a ele. Quem não ama não conhece a Deus. O amor cristão revela o nosso conhecimento de Deus e revela também que somos nascidos de Deus. Nós não somos nascidos da vontade de homens, nós cristãos, a família cristã, mas não somos nascidos do sangue nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, quem ama está testificando que é nascido de Deus e que conhece Deus. Olha só o que diz 1 João capítulo 4, versículo 8. Na sequência, o versículo 8. Olha só o que aqui diz. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, um cristão que não ama, ele não conhece a Deus, nem é nascido de Deus. O cristão precisa aprender a amar, precisa exercitar o amor e praticar uns com os outros. Isso é a pedagogia da doutrina do amor. Amém? Toda doutrina é um ensinamento, e se é ensinamento, precisamos aprender. E se aprendemos, devemos colocar em prática em nossas vidas e também ensinar a outros, para que haja um círculo completo na pedagogia cristã. Você aprende, você pratica e você ensina. Isso é um ciclo completo da pedagogia da mensagem bíblica. Amém? Esse amor não pode ser fingido, nem egoísta, mas sincero, não só de palavras, mas em prática, ou seja, o amor em ação. Vamos ver Romanos capítulo 12, versículo de número 9? Com muita paciência, vamos tentar aqui entender a doutrina do amor cristão, capítulo 12, versículo de número 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Glórias a Deus por isto. Amai-vos cordialmente uns aos outros e com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Cordialmente significa que devemos amar com calor, com sinceridade, com verdade, um amor franco, um amor caloroso, um amor sincero, um amor verdadeiro, não fingido, mas um amor real, um amor verdadeiro, sincero e cordial. Amém? Fraternal significa que demonstra afeição, caridade, relativo ao próprio de irmãos. Não podemos esquecer que somos irmãos em Cristo Jesus. Fazemos parte da família do Senhor. E se somos da família do Senhor, somos irmãos um do outro e precisamos nos amar com amor fraternal. Glórias a Deus. Quando João fala para a gente sobre esse amor, a gente vai precisar ler aí 1 João, capítulo 3, versículo 18 ao 22. Vamos dar uma lidazinha aqui rápido. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 18 ao 22, que diz assim, olha só. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Isso é o amor em prática. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Glórias a Deus. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. O amor em ação, versículo de número 18, é isso, mas por obra e verdade, o amor no sentimento, no coração, o amor que vai trazer um relacionamento com Cristo, de pedirmos e recebermos, porque agimos em amor, e nisso estaremos cumprindo o mandamento de Cristo. E qual é o mandamento de Jesus? Que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Olha só como é interessante esses versículos. Por quê, irmãos? Porque o versículo 12 está dizendo que vos ameis uns aos outros, o mandamento. E qual é o exemplo que ele nos dá? O próprio exemplo dele. Ele diz, como vos amei. Como comparação, como exemplo, semelhança. Como eu devo amar o meu próximo? Como Cristo me amou. Ao ponto de dar a sua própria vida por amor a nós. Um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor em ação, um amor não fingido. E aí a gente vem para o exemplo que nos foi dado. O exemplo que nos foi dado, o amor de Cristo. Como é que ele diz? Como eu vos amei. Como é uma palavra que vem do latim, comodo, com sentido de que modo devemos amar. Então devemos amar tal como Cristo amou a nós.
Assim devemos amar uns aos outros. E é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil. É um mandamento, é um ensino, e os cristãos precisam praticar isso. Lembra quando Judas chegou e lhe deu um beijo, informando, dando sinal para aqueles que iam prender? E como foi que ele respondeu a Judas? Amigo, a que vieste? Mesmo Judas o traindo, ele chama de amigo. E nós precisamos entender isso. Isso é quando o amor está em evidência e é ativo em nossas vidas. Como ele amou, devemos nós também amar. João, no capítulo 15, versículo 13, diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Por quê? Porque o amor de Jesus Cristo é um amor doador, é um amor sacrificial e é um amor universal. Ele se voluntariou para morrer em nosso lugar, ele se sacrificou por nós e o seu sacrifício por toda a humanidade. Então se faz necessário entendermos que devemos amar voluntariamente. Devemos amar com amor sacrificial, se doando. E também amar sem acepção de pessoas. É como ele quer que nós amemos uns aos outros, no seu modelo, como ele nos amou. A origem do amor é o próprio Deus. Já lemos aqui no capítulo 4, versículo 7 da primeira carta de João. O amor é Deus. E esse amor é derramado naqueles que creem, é derramado em nós, é derramado naqueles que recebem a Cristo como seu Salvador pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, a segunda parte desse versículo diz assim, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glórias a Deus por isto. Então esse amor, ele é doado a nós. Deus nos dá este amor através do dom do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo, que é o amor, e dele gera todos os outros frutos. E esse amor nos é dado pelo Espírito Santo, é derramado em nós pelo Espírito Santo, é uma doação de Deus e nós devemos praticá-lo. Eu gosto de dizer que o amor, ele é como uma planta no jardim. Se você cuidar, cultivar, regar, aguar, todos os dias ela estará sempre bela, sempre gerando vida, sempre gerando admiração. Todos que passam acham-a bonita. Mas se você deixar de regar, se você deixar de aguar, de cuidar dela, ela vai murchando, murchando, murchando até morrer e desaparecer. E quem já passa por ela não vê beleza alguma, não se admira. Então assim é o amor. Cultivemos o amor, pratiquemos o amor e coloquemos em prática o amor. O cristão e o amor. Quem ama é discípulo de Jesus. Vamos ver no capítulo 13 de João, versículo 34 e o versículo 35. João, estamos já concluindo aqui, no desejo que Deus esteja falando ao nosso coração. João capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe como os discípulos de Jesus são identificados? Quando eles amam uns aos outros. Quem ama não aborrece, quem ama não fala mal, quem ama não levanta falso, quem ama é sincero. Então conhecereis que sois meus discípulos, conhecerão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. E qual é o modelo? A maneira que eu amei vocês. Assim como eu vos amei. Quem ama conhece
a Deus. Já falamos isso em 1 João capítulo 4, versículo 7. Quem ama, conhece a Deus e é nascido de Deus. Então, quer ser reconhecido como discípulos de Cristo, ame, porque quem ama é nascido dele e conhece ele. Glórias a Deus. Quem ama, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Ao liberar amor ao próximo, o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. João capítulo 14, versículo de número 12. Olha que coisa linda. 1 João capítulo 4 e o versículo 12. Vou ler a Bíblia aqui mais uma vez, para que nós possamos citar este versículo. João capítulo 4 e o versículo de número 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Olha só, para Deus estar em nós e o seu amor ser perfeito em nós, se aperfeiçoar em nós, somos aperfeiçoados nele, é preciso amar uns aos outros. Não tem como viver uma vida cristã sem praticar a doutrina do amor. Concluo lendo o que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Muitos, nós chamamos esse capítulo do amor. O dom excelente, um dom melhor, maior. Paulo diz isso, Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Para chegar aos melhores dons, o caminho excelente é a prática do amor entre nós. Glórias a Deus. A continuação desse versículo 31 do capítulo 12 é o capítulo 13. Os melhores dons nós vamos ver no capítulo 14, mas ele dá uma pausa e abre um parênteses enorme aí de 13 versículos para falar sobre o dom do amor. E ele vai dizer para nós, e eu quero ler só do capítulo 4 até o capítulo 8, até o versículo 8, capítulo 13, versículo 4, até o versículo 8, só a parte A. Olha só o que é o amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Glórias a Deus. O meu desejo é que Deus encha o meu coração deste amor. Que Deus encha o seu coração de amor. E como irmãos da família cristã, possamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Permita eu orar por você. Senhor meu Deus, enche o nosso coração de amor. Desperta em nós esse sentimento, para que possamos amar uns aos outros como o Senhor nos tem amado. Que as indiferenças caiam, que os problemas, Senhor, sejam resolvidos com a base no amor. Que possamos nos amar uns aos outros e anunciar o Teu Evangelho em amor para com as pessoas. E aguardar, Senhor, a Tua volta para nos buscar, unidos pelo vínculo do amor fraternal, do amor cristão. Que seja assim em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Abraço, fiquem na paz. Antes de sair do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha
e nos ajude a divulgar o Evangelho simples e objetivo. Abraço, graça e paz da parte de Deus, em o nome de Jesus. Amém.